Dando continuidade ao nosso estudo sobre a fotossíntese, ainda com foco na fase fotoquímica, na aula anterior nós vimos os vários componentes que são importantes para a gente compreender o processo fotoquímico da fotossíntese. Seriam as partes do nosso quebra-cabeça, seriam os componentes do nosso bolo de chocolate. Agora nós vamos juntar todos eles para que a gente possa compreender como que esse processo acontece. E a junção dele forma o que nós chamamos de esquema em Z, em que todos os componentes agora vão ser ordenados para o funcionamento da fase fotoquímica da fotossíntese. E o que vai acontecer, então, na fase fotoquímica da fotossíntese que acontece nas membranas dos tilacoides? Os elétrons que são provenientes da quebra da molécula de água, da fotooxidação da molécula de água, eles são transferidos de molécula até molécula, segundo um gradiente potencial de oxirredução. Ah, não entendi nada, professor? Não tem problema, nós vamos entender aqui agora. Aqui nós temos o potencial de oxidação, o potencial de redução, não vou entrar nesse nível de detalhamento, mas aqui nós temos o fotossistema 2 e aqui nós temos o fotossistema 1. Aqui está o fotossistema que absorve mais na faixa do vermelho, que é por volta de 660 mais ou menos, mas a molécula de clorofila A especial aqui é o chamado de P680. E aqui no fotossistema 1, fotossistema com o vermelho distante, por volta de 680 a 700, nesse caso a molécula de clorofila A especial é o chamado de P700. E foi isso que Emerson descobriu. Quando ele ligava a luz vermelha, somente funcionava este aqui. Quando ligava a luz vermelha extrema, somente funcionava este fotossistema. Quando ligava os dois, havia um fluxo de elétrons entre os dois sistemas, permitindo então que a taxa fotossintética fosse maior. É isso que nós vamos entender. Nós vamos abordar isso aos poucos. Então, quando nós temos o fotossistema 2, ele absorve a luz vermelha, e a luz vermelha sendo captada pelos fotoreceptores, pelos pigmentos que absorvem a luz vermelha, principalmente a clorofila A e B, ela vai excitar os elétrons que vão ser transferidos via ressonância indutiva até o centro de reação P680. Quando faz isso, o P680 ele fica extremamente energizado. E ao fazer isso, ele doa um elétron para o sistema. E ao fazer essa doação de elétrons, agora o elétron vai seguir uma cadeia transportadora de elétrons até o fotossistema 1. Quando o fotossistema 1 está absorvendo a luz vermelha distante, ele é captado pelos pigmentos que vão transferir via ressonância indutiva até o centro de reação P700. Quando ele faz isso, o P700 doa o elétron para um P700 que fica no estado com um elétron a mais, e agora esse elétron vai seguir um determinado caminho. Então, quando a luz vermelha e a luz vermelha distante atingem o sistema, eles retiram elétrons do centro de reação P600 ou P700, permitindo agora que o elétron do P600 preencha o espaço do elétron do P700 que perdeu o seu elétron quando foi excitado pela luz vermelha distante. E agora este elétron ele vai ser recebido pelo NADP, formando NADPH, e para repor o elétron que está aqui faltando no fotossistema 2, no P680, vai haver a quebra da molécula de água para repor esse elétron, liberando o oxigênio para a atmosfera. Vendo isso em mais detalhes, aqui nós temos o fotossistema 2, aqui nós temos o fotossistema 1, aqui mostrando o potencial redox, P680 recebendo energia, doa elétrons, e esse elétron vai seguir uma cadeia transportadora de elétrons até o P700. O P700 também terá doado seu elétron, que vai seguir por vários intermediários até fazer com que haja redução do NADP a NADPH. E agora, para repor o elétron do P680, há uma quebra da molécula de água através de um complexo chamado complexo de liberação de oxigênio, que vai quebrar a água, repondo os elétrons para o fotossistema 2 e liberando o oxigênio para a atmosfera. Vocês podem ver que tem vários intermediários ao longo desse processo. Mas é o mesmo que nós discutimos anteriormente.
Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto extremamente importante. A energia luminosa, depois que ela foi captada tanto pelo fotossistema 2 quanto pelo fotossistema 1, elas foram transferidas para aquele centro de reação P680 e P700, como nós dissemos anteriormente. E nesse momento que aquela energia chega lá, e é exatamente no momento que o P680 e o P700 doam os seus elétrons por receberem aquele excesso de energia vindo de cada um dos centros de reação, é exatamente nesse momento que a energia luminosa é convertida em energia química. Este é o milagre da vida. Este é o input primário de energia em todo o sistema biológico como nós o concebemos hoje. Não existe outra forma de entrar de energia no sistema. É através da fotossíntese. E onde na fotossíntese? Na fase fotoquímica da fotossíntese. Aonde na fase fotoquímica da fotossíntese? Quando o centro de reação recebe energia do seu sistema antena, convertendo essa energia que é transferida da forma de ressonância indutiva, é tanta energia que chega que ela retira um elétron daquele centro de reação. Ao retirar o elétron, nós estamos promovendo a oxidação daquele centro de reação. Isso é conversão de energia luminosa em energia química. Esse é o milagre da fotossíntese. E agora, do lado do fotossistema 2, nós temos um sistema que é o complexo de evolução de oxigênio, o complexo de liberação de oxigênio, que é composto por manganês na sua estrutura. Manganês tem, não vou entrar nesse nível de detalhamento, ela pode ter 4 níveis de valências. E o que acontece nesse caso? Aqui nós teríamos aquele complexo de evolução de oxigênio. E o que acontece nesse caso? O P680, o centro de reação, está oxidado, está faltando elétron. Então ele começa a retirar elétrons desse complexo de evolução de oxigênio aqui. Ele retira um elétron e agora o manganês ele muda de valência. Ele retira outro elétron, o manganês muda de valência novamente. Retira outro elétron, o manganês muda de valência novamente. Ele retira o elétron pela 4ª vez. Agora o manganês fica tão deficiente em elétrons que ele se torna um forte agente oxidante. E ao fazer isso, ele consegue quebrar a molécula de água. E ao quebrar a molécula de água, os elétrons são liberados para repor o que estava deficiente no P680 e nesse processo há a liberação de oxigênio para a atmosfera. Ou seja, o que está havendo ali é fotooxidação da molécula de água. No entanto, vocês já ouviram falar dessa terminologia, fotólise da água. E vão continuar ouvindo essa terminologia, fotólise da água. O que quer dizer fotólise? Se quebrarmos essa palavra, foto, luz, lise, quebra. Perfeito. Então vou fazer o seguinte, vou pegar um copo de água e vou deixar ele na luz. O que vai acontecer com essa água? Ela vai quebrar? Não vai não. Ela vai evaporar, mas não vai quebrar não. Ah, vou colocar uma lanterna, vou colocar um feixe de luz em cima dela. Ela vai quebrar a molécula de água? Não, não vai quebrar não. Ela vai aumentar a energia cinética e vai fazer com que a água evapore mais rapidamente ainda. Então não existe fotólise da água. Existe a fotooxidação da molécula de água. É esse o processo que está acontecendo. São esses detalhes que é importante que vocês guardem. Se vocês quiserem utilizar fotólise da água, tá tudo bem, não tem problema nenhum, desde que vocês entendam o que está acontecendo. Que o processo não é quebra em presença de luz. A luz gera uma condição que leva a uma oxidação da molécula de água. E todo este processo da fase fotoquímica, na verdade, envolve 4 complexos proteicos. Fotossistema 2, citocromo B6F, fotossistema 1 e ATP sintase, que estão mostrados aqui nesse esquema. Aqui nós temos o fotossistema 2, aqui nós temos citocromo B6F, aqui nós temos o fotossistema 1 e aqui nós temos a ATP sintase. Cada um deles tem a sua particularidade. E de agora em diante, nós temos no material distribuído para vocês toda a explicação do que está acontecendo em cada um deles. No fotossistema 2 e a sua função, e mostrando o seu desenho. Nós temos o citocromo B6F com a sua função, e mostrando isso lá no desenho, o que está acontecendo. Nós temos o fotossistema 1 com a sua função, e mostrando o que está acontecendo no sistema. E nós também temos a ATP sintase, mostrando a sua função, e o que está acontecendo no sistema. Tudo isso vocês podem ler. Não precisa que eu fique aqui lendo cada uma delas, não. O que nós vamos fazer agora é, no esquema original, entender esse processo como um todo.
Os detalhes vocês estudem à parte. Então vamos entender aqui. Primeira coisa é o nosso espaço físico. Aqui eu tenho o lúmen do tilacoide, a parte interna, ou seja, o tilacoide ele continua aqui. Dá a volta todinha lá embaixo e fecha. Então esse é o lúmen do tilacoide. Aqui eu tenho a membrana do tilacoide e aqui eu tenho o estroma. Então lá de cá em algum lugar está a membrana interna do cloroplasto. Ciente disso, vamos ver por partes. Aqui nós temos o fotossistema 2. A luz incide, aqui eu tenho o sistema coletor-antena, capta a luz, e essa luz toda é convertida via ressonância indutiva para um centro de reação chamado P680. E chega com tanta energia que ele retira um elétron da estrutura desse centro de reação. E esse elétron é doado por uma série de componentes que tem aqui dentro. É extremamente complexo isso. E ao doar esse elétron é doado por um pool de plastoquinonas. Plastoquinonas é um grupo de proteínas que fica na membrana e, na verdade, é um transportador entre os dois componentes da fase fotoquímica da fotossíntese. Para repor esse elétron, aqui eu tenho o complexo de evolução de oxigênio, que tem manganês na sua estrutura. À medida que o centro de reação P680 doou o elétron, agora tem que recompor esse elétron, que é recomposto pelo centro de evolução de oxigênio, que por sua vez vai levar à quebra da molécula de água, liberando oxigênio para a atmosfera. O que vai acontecer com os elétrons? Vão migrar entre vários componentes que estão aqui, vão para esse pool de plastoquinona, que vai levar para o citocromo B6F, que é o nosso segundo complexo na nossa história aqui. Esse citocromo B6F é um intermediário que vai permitir agora a passagem. Ele é extremamente complexo, tem várias coisas que vão acontecer aqui dentro, não vou entrar nesse nível de detalhamento. E agora o elétron sai do citocromo B6F, vai para uma proteína periférica interna aqui na membrana do tilacoide, chamada de plastocianina, que vai transportar agora esses elétrons para o fotossistema 1. O fotossistema 1 tem um sistema coletor, antena ao redor dele, que vai transferir essa energia através de ressonância indutiva até o centro de reação P700. Vai chegar com tanta energia que vai retirar os elétrons dele. Ao retirar os elétrons dele, esses elétrons vão ser recompostos pelos elétrons que estão vindo aqui da plastocianina, que estão vindo lá do fotossistema 2. Extremamente complexo, o fotossistema 1 vai doar os seus elétrons para essa proteína chamada de ferredoxina, e essa ferredoxina vai doar os seus elétrons para uma outra proteína chamada de ferredoxina NADP redutase, que agora vai recebendo esses elétrons, vai converter NADP da forma oxidada em NADP da forma reduzida. Então, os elétrons vão sair do fotossistema 2, plastoquinona, citocromo B6F, plastocianina, fotossistema 1, ferredoxina, ferredoxina NADP redutase, para haver redução do NADP a NADP reduzido. E ao longo desse processo, quando acontece a quebra da molécula de água, há a liberação de prótons aqui dentro. Quando acontece a passagem dos elétrons da plastoquinona para o citocromo B6F, há uma intrusão de prótons, nesse sentido, liberando prótons aqui dentro. E agora, então, eu tenho um acúmulo de prótons nessa parte interna do lúmen do tilacoide. E esse acúmulo de prótons aqui gera uma força protomotriz para o funcionamento da ATP sintase, que nós vamos entender na nossa próxima aula. Todos os slides disponíveis para vocês vão explicar o funcionamento de cada um desses complexos. Tanto o fotossistema 2, quanto do citocromo B6F, quanto do fotossistema 1, quanto da ATP sintase. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!